Oi, oi pessoal, beleza? Vamos para mais um tutorial de Age of Mythology Retold. E hoje nós vamos aprender a jogar com os nórdicos. Então, bora ouvir o tutorial do próprio jogo. Há 3 coisas para se lembrar ao jogar com nórdicos. Em vez de construir locais de entrega fixos, os coletores e anões nórdicos constroem carros de boi móveis. Os carros de boi servem como pontos de entrega para todos os recursos e podem ser movidos pelo mapa. Eles também podem pesquisar melhorias econômicas. Em segundo lugar, nórdicos ganham favor pela batalha. Eles lutam para agradar seus deuses. Sempre que um soldado ou navio nórdico estiver lutando contra inimigos, seu favor aumentará. Certas unidades, como o Hersir, um tipo de herói nórdico, geram favor mais rápido do que outras. Por fim, soldados nórdicos podem criar e reparar construções. Coletores e anões nórdicos só podem criar certas construções, como fazendas e casas. Use soldados a pé para criar novas construções sempre que precisar. Os nórdicos eram a civilização que eu mais gostava quando eu jogava na adolescência, né? E hoje, assim, observando um pouco do competitivo, eu não acho que seja a civilização mais poderosa, né? Eu até gosto quando eu vejo que o inimigo vai de nórdico. Geralmente quando eu tô de Sete ou de Isis, eu tenho vitórias mais fáceis do que contra os gregos, por exemplo. Essa é uma percepção que eu tô tendo. E assistindo assim os campeonatos, eu vejo que os profissionais não usam tanto os nórdicos, né? Mas isso não quer dizer que eles não sejam ruins ou que eles não possam vencer. Porque o que mais importa mesmo é você saber jogar. Se você sabe jogar, você vai ganhar com qualquer civilização. E se você não sabe, você vai ter dificuldade com todas elas, né? Porque todas têm suas vantagens e suas desvantagens. E agora a gente vai explorar um pouco do panteão dos nórdicos, né? Então, lembrando que a coleta de alimentos se dá por carros de boi. Eu não gosto muito porque eles são meio lentos, né? E eles acabam sendo abatidos com facilidade. Por outro lado, eles podem receber qualquer tipo de recurso. O favor deles é pela briga. Algumas pessoas usam a técnica. Vou mudar o lugar da minha câmera aqui, senão acaba tampando algumas tecnologias, né? Vou colocar ela aqui no cantinho. Acho que aqui vai ficar melhor, né? Vamos deixar assim. Algumas pessoas usam os nórdicos, como é pela briga que eles, pela luta que eles ganham favor, pegam os heróis e vão matar os animais pelo mapa, porque daí isso vai dar um up um pouco no favor, tá? Pelo menos aqui do Retold. E quem constrói não é o aldeão, é os soldados. Isso eu acho legal, porque aí você vai avançando com os soldados, já vai avançando com a base, e os aldeões não ficam desprotegidos, né? Quando você vai com as outras civilizações, você precisa proteger os aldeões quando você vai expandir, porque senão eles são atacados, né? Quando você vai fazer um segundo TC, por exemplo. Os nórdicos não têm esse risco, porque os mesmos carinha que constrói são os que vão lutar, né? Os nórdicos têm 4 deuses. O primeiro é o Thor. Essa aqui é a imagem clássica, mas ele ganhou essa também. Eu gosto mais da clássica. Eu vou deixar sempre a que eu gosto mais, tá? O Odin. Tem essas duas. Aqui eu já gosto mais da nova, né? Com seus corvos de Odin. O Loki ficou muito legal nessa nova aqui. Ficou muito mais massa, né? Antes ele era meio esquisitão. E aí com as expansões que foram surgindo, surgiu o deus Frey também, que é o deus da fertilidade e da realeza. Tanto os nórdicos quanto os gregos dos clássicos ganharam um quarto deus, né? Só falta os egípcios poderiam ganhar também, né? Então vamos começar pelo Thor, deus do trovão e dos relâmpagos. O foco deles são anões e armaria. Ele já começa com anões em vez de coletores, né? Então os nórdicos eles têm os dois tipos de aldeão, tem o aldeão comum e o anão. E o anão, ele pega ouro mais rápido. E o Thor ele já começa com o anão. Os anões custam menos 10 de ouro, ou seja, é mais barato, e coletam comida e madeira
quase tão rápido quanto coletores. Ou seja, você pode usar anões para fazer tudo, tá? Porque eles só que vai a própria descrição aqui diz que é quase tão rápido, quer dizer que os aldeões comuns são mais rápidos nesse propósito, né? Então talvez valeria a pena deixar eles apenas no ouro, né? Não sei qual estratégia que você vai adotar. A armaria de anões pode ser construída e pesquisar melhorias em qualquer era, então você já pode começar construindo a armaria. Se não me engano, chamava arsenal antigamente. E muitas pessoas têm se utilizado dessa vantagem do Thor aqui. E já começa o jogo, já constrói uma armaria. E o exército inicial já upa ele, porque as melhorias também custam 10% a menos. Então seria uma forma de seu exército já começar muito forte, ainda que isso vá atrasar sua economia um pouco também. Então tem que ter isso em mente, tá? Receba um anão grátis para cada melhoria de armaria de anões pesquisada. Então essa armaria esse aqui é muito bom, acho que isso aqui não tinha no clássico. Tudo que você treinar lá de tecnologia para melhorar a sua armadura, seu ataque, vai gerar um aldeão a mais. Então isso vai deixar a sua economia um pouco mais rápida, né? E pode pesquisar 3 melhorias extras de armaria de anões, deixando seu exército ainda mais forte. Então, eu não gosto muito do Thor, mas tá aqui, dá pra você jogar com ele, né? Tem os seus benefícios. O poder dele é a mina enânica, então te dá uma mina de ouro, isso aqui é um poder muito bom, porque o ouro é muito importante no Age, sem ouro, sem exército. E conforme o jogo vai avançando, o ouro vai acabando, você tem que depender de caravanas. E ele vai te dar uma mina de ouro, então, pelo poder dele. E quanto mais tarde você fazer, mais ouro vai ter nessa mina. Te dá a armaria de anões, que você tem que pagar por ela, né? Você tem que construir ela. Mas ela vai deixar seu exército forte mais cedo e mais forte. E também te dá martelo do trovão. Thor faz com que seus Ensirs, que são os heróis, causem dano adicional e gerem favores mais rapidamente. Então, vale ressaltar aqui também essa característica dos nórdicos, que são os heróis, né? Então, os gregos você pode ter um herói de cada tipo, que são heróis muito fortes, são os heróis mais fortes do jogo, pelo menos em comparação com os egípcios e os nórdicos. Só que você só faz um de cada, né? Aí vai ter uns 5, 6 tipos lá, você vai ter 5, 6 heróis. Já os egípcios e os nórdicos, eles têm um herói um pouco mais fraco, que é o sacerdote e o Ensir, mas você pode criar quantos você quiser deles. Então você pode ter um exército muito forte contra a unidade mítica, né? E aí ele vai gerar favor mais rápido e é uma estratégia muito boa, né? E aqui com essa tecnologia você vai deixar esse grupo de heróis ainda mais forte. Aí os deuses, você tem a Freya, tá muito massa essa nova arte dela aqui, né? Antes ela era mais sem gracinha. Ela te dá o poder incêndio florestal, que bota fogo em uma floresta. Assim, árvore no Age, a maioria das fases tem muita árvore. Então, o dano econômico não é tão grande. Acontece que esse incêndio florestal, ele causa dano nos aldeões e nos soldados que estiverem perto. Então, se você souber usar, você pode usar também como dano, ainda que não vai ser um dano tão alto. É um poder bem mais ou menos, assim, não é meu favorito. Por outro lado, a Freya te dá a Valkyria, que é considerada uma das unidades míticas melhores do jogo. Talvez só não seja melhor do que os centauros dos gregos, mas ela é rápida, ela é relativamente forte e ela cura. Então é um combo muito bom, né? Ele te dá essa tecnologia que melhora o ataque das Valkyrias e faz com que ela cure mais rápido. Te dá os cascos trovejantes, que melhora os pontos de vida e a velocidade da cavalaria e da Valkyria. Então tem dois ups aqui para Valkyria, né? E te dá o Sesrumnir. Freya melhora os pontos de vida dos seus heróis e permite que gods sejam treinados uma era antes. Eu não lembro muito bem quem é o gods. Depois eu vou jogar com os nórdicos e vou retomar aqui com vocês, tá? Para tentar lembrar. Mas enfim, você vê que a Freya é uma deusa muito boa, porque ela dá a Valkyria, ela melhora a cavalaria e melhora os heróis também.
E lembrando que se você juntar com essa tecnologia que também melhora os heróis, você vai ter um exército de heróis muito forte aqui do Thor, tá? Um outro deus é o Forsett, deus da justiça, né? Tem essas duas artes. Eu gostei mais dessa nova aqui. O Forsett dá um poder que é legal, que é a fonte de cura. Mas assim, não é excelente. Por quê? Porque o inimigo pode roubar ela. Então, se você colocar ela, deixa ela muito vulnerável, o seu inimigo vai pegar ela. Tá? Por outro lado, se você souber protegê-la, ela é indestrutível. Então, não tem como atacar ela. É um poder melhor que o da Freya. No entanto, o Troll, que é a unidade mítica que ele dá, eu não gosto muito, não acho ele muito forte, ele é muito lento. Então não dá pra você raidar ali no começo do jogo. Ele vai ser atacado e morto muito fácil contra heróis. No Age comum ele era muito fraquinho, agora deram uma bufada nele porque ele tem uma magia que ele pega uma pedrona e taca no meio do exército inimigo e dá um dano em área e meio que dispersa ali os soldados. Então ele melhorou um pouquinho, não chega a ser excelente, mas dá pra usar. Salão dos Tanis melhora a velocidade de todos os soldados da infantaria. Cara, não acho excelente. Claro que velocidade é importante, mas poderia melhorar o ataque ou a vida também, né? Peitoral enânico. Forsett fornece armaduras enânicas aos seus Hirds e Berserkers, tornando-os mais resistentes a ataques cortantes, como os de espadas. Então, o Berserker, eu lembro que é aquele carinha inicial, que é bom contra a cavalaria. Ele não é usado muito, porque ele é meio frágil, ele morre rápido. E os Zirds eu não lembro muito bem, de que ele vem lá da... Será que ele é lá da Fortaleza? Ou ele... Fiquei em dúvida aqui, gente. Quem lembrar quem que são os Zirds, avisa aí. Depois eu vou ver onde que eu descubro. Acho que tem a árvore de tecnologia. Vamos tentar descobrir agora, senão eu vou fazer o tutorial. E aí eu vou ficar sofrendo aqui, né? Não vai fazer muito sentido. Então deixa eu ver se eu acho aqui a árvore de tecnologia, que é onde o jogo mostra pra gente todas as unidades, né? Aqui, ó, árvore de tecnologia. Vamos pegar o Thor, então. Onde que mostra, por exemplo? Ah, aqui, gente, ó. Eu fui no mesmo lugar, né, que tava. Vamos ver se... Aqui, ó. Então, esse é o Hird, ó. Ele é bom contra a cavalaria, tá? O lançador de machados é muito clássico, né? Que os nórdicos, eles não têm arqueiro, né? Ele só tem esse carinha aqui, que ele ataca a distância, mas é um ataque cortante. E o Berserker, boa contra qualquer coisa que possa alcançar. Ah, então agora ele não é mais bom contra a cavalaria igual era no clássico. Teve essa mudança, né? Eles colocaram o Weird nessa função. E é isso, então. Pelo jeito ele é um soldado forte, mas frágil, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Depois você vai ter o herói, que é o Hensir, a cavalaria, né? E aqui as unidades da fortaleza, que é o Hurskar, que é um soldado que não é tão forte, mas ele é bom contra arqueiro e as construções não dão muito dano nele. E a arma de cerco, que são esses dois carinha carregando esse ariete aqui para atacar as construções, tá? Então voltando aqui no nosso Forsett, ele vai ajudar. Tô com vontade de espirrar aqui. Peraí. Desculpa, gente, quem tem rinite espirra todo dia, toda hora. Então, quem quer fazer aqui um exército forte contra a cavalaria, pegar ele numa luta contra Poseidon, pode pesquisar essa tecnologia aqui. Eita, gente, eu vou ter que tomar um loratadino daqui a pouco. E aí ele também te dá esse upgrade pro Troll, que vai dar mais uma cabeça pro Troll, vai ficar mais bizarro ainda, né? Melhora os ataques, faz com que os ataques especiais sejam significativamente mais fortes, que é aquele ataque que eu falei que ele arremessa uma pedrona, né? Melhora o ataque, e é isso, né? Assim, eu não acho que o Forsett seja a melhor opção, mas é uma opinião minha, né?
Na Idade Heróica, você vai ter a Skadi, que é deusa do inverno e da caça, né? Aqui eu não consigo mudar de arte. Onde que eu tava conseguindo? Acho que eu tava lá em combate. Beleza. E aqui eu consigo mudar a arte dela, né? Então tá. Então a Skadi, né? Você vai ter essa opção clássica. Ah, não, a nova tá muito mais massa, né? E o foco dela é a economia e arremessadores de machado. Eu acho essa deusa, assim, muito forte, tá? Deixa eu voltar pro Thor, né, gente? Por que que ela é muito forte? O poder dela é muito bom, que é o congelamento. Simplesmente vai congelar o exército inimigo. Quando você congela, a defesa desse exército ela fica muito alta. Então você vai matar poucos soldados, tá? Então é preciso ter isso em mente. No entanto, não quer dizer que não dê para você matar. Eu já vi pessoas utilizarem isso aqui na defesa. O exército inimigo está no meio da sua base, você usa o congelamento e o exército vai sofrer tanto golpe, tanto dos seus soldados quanto das suas construções, que vai reduzir o tamanho e pode fazer você vencer a luta, tá? Mas uma outra forma estratégica de você usar é por cima de alguns poderes dos inimigos. Então, quando ele usar um poder que fortalece o exército dele, que dá alguma vantagem para ele, você usa isso aqui, congela, o tempo dele acaba e ele gastou o poder dele à toa, tá? Então, é um poder muito bom. E aí começa agora as unidades que são, acho que as mais famosas dos nórdicos, que são os gigantes, né? E de fato um recurso muito bom, uma unidade muito boa dos nórdicos, que eu já perdi várias lutas porque eu peguei muito gigante, né? Então o gigante de gelo, ele custa 200 de ouro, 22 de favor, eles são carinhos, mas eles têm muito ataque, muita vida, e ele ainda congela os inimigos, então é uma unidade excelente, tá? Aí você tem a geada, que ela aprimora o gigante de gelo, deixando eles com mais ponto de vida e mais ataque. Ela tem o machado da caçadora, abençoa os lançadores de machado, melhorando seu alcance e garantindo que eles nunca errem o alvo. Então ele pode atacar mais longe, melhora a mira dele, não melhora o dano. Adiciona 1 ao ataque de longo alcance, melhora um pouco o dano. Eu gosto muito dos lançadores de machado. Você combinando com muralhas, né, vai ter um exército bem defensivo. Então eu gosto muito da Skadi. Ainda por cima da colheita de inverno, que aumenta a velocidade de coleta de comida, especialmente nas fazendas. Te dá os ventos árticos, permitindo que seus ataques diminuam a velocidade e até congelem os inimigos. Nossa, isso aqui eu acho que não tinha no clássico, muito legal. Pra mim ela é muito forte, tá? Uma outra opção é o Brage, deus da poesia e dos escaldos, foca unidades mitológicas e ganha favor, né? Então ele tá aqui com uma harpa. Antes ele era assim. Eu gosto dessa daqui, me lembra um pouco os magos do Senhor dos Anéis. Eu vou deixar o antigo dele. Ele te dá esse poder, que é armas flamejantes, também é um poder muito forte, muito apelão, que vai aumentar o ataque do seu exército, né? Então vamos deixar ele com armas de fogo e pode ser que muitas lutas você ganhe por causa desse poder aqui, tá? Mas você pode usar, por exemplo, o poder da Skadi para acabar com o poder das armas flamejantes, se você estiver indo nórdico contra nórdico. Ou se você estiver usando grego, você pode counterar isso aqui com o cessar-fogo do Hermes, né? Então tem que olhar o que o inimigo está fazendo, quais deuses ele escolheu, para você não desperdiçar aqui sua magia, tá? A unidade mitológica é o javali de batalha. Ela é 250 de ouro, é mais caro que o gigante. Eu acho que não deveria ser mais caro. Não acho que ele seja melhor do que o gigante. Mas é uma unidade relativamente forte. Ela tem bastante defesa, né? E tem um golpe que ele começa a rodopiar assim e dispersar os soldados inimigos. É uma unidade ok, tá? Ela é forte, mas não é excelente também. Dá como tecnologia. Esqueci de pegar água, agora eu tô espirrando, tô soluçando, tá difícil.
Chamado de Valhalla. Brage melhora os pontos de vida de Berserkers, que é aquele inicial lá, e te concede favor quando eles caem em batalha. Ah, legal, né? Como se fosse honrosa essa morte deles aí. É ok, não é excelente, mas é ok. Runa de Turizas. Brage marca unidades mitológicas com a runa de Turizas, que aumenta a velocidade delas e as fazem regenerar os pontos de vida. Ok, também não acho que seja excelente. Formação, não sei falar esse nome aqui, hein? Svinfilken. A formação de batalha de Brage faz os Hirds causarem mais dano, especialmente a cavalarias, tá? Então, se você estiver apostando numa ideia anti-cavalaria, né, você vê que a cavalaria é um tipo de unidade muito usado, né, no meta, porque eles são rápidos, eles conseguem raidar, você não consegue pegar eles. Então é bom você saber se defender, né? Então, tanto o Forset quanto o Brage podem fortalecer sua anti-cavalaria. E te dá a Longa Serpente, que aumenta o ataque de navio de guerra aqui para fases que tem água, né? E agora vamos para a Idade Mítica, que dá os melhores poderes, as unidades mais fortes, mas nem todo jogo chega até a Idade Mítica, né? Então te dá o Baldur. O Baldur é deus da beleza, né? Era o deus da beleza, mas antes eles colocaram um carinha feio aqui, ó, e da bondade. Agora colocaram mais charmoso aqui, né? O Baldur, ele dá um deus, um deus não, ele é um deus, ele dá um poder muito apelão, que pode fazer até quem tá perdendo ganhar o jogo, se usado com estratégia e sabedoria, né? Que é o Ragnarok, né? Então, aí o Ragnarok é o fim dos tempos para os nórdicos, né? E esse poder transforma todos os seus aldeões, seja coletores, seja anões, em poderosos heróis. Então, se você tiver lá 500 aldeões, 500 não dá pra ter, né? Mas se tiver lá 100, 150, sei lá quantos, vai virar tudo exército e é um exército forte. Então você pode se defender e pode contra-atacar e pode vencer. Só que é o tudo ou nada, porque você perder tudo isso de aldeão, você não vai conseguir recuperar a tua economia tão facilmente. Então, se você fizer um ataque e perder, dificilmente você vai ganhar o jogo. Então você tem que fazer isso aqui pra ganhar. Te dá o Gigante de Fogo, que é muito forte, muito mesmo. Ele é 300 de ouro, é caro, né? Mas ele lança bolas de fogo, né? Ele é forte tanto contra soldados humanos quanto contra construções. E essas bolas de fogo acertam várias unidades. Então é muito bom, tá? Talvez seja uma das melhores unidades dos nórdicos. Ele aumenta o dano da cavalaria, especialmente contra soldados de longo alcance. E ele te dá o Vacumão dos Heróis. Cara, na arte ali os anões estão com uma furadeira gigante ali, né? Baldur aprimora seus arietes portáteis com verrumões, melhorando sua velocidade de treinamento e ataque. Ok, assim, ariete eles já são fortes, né? Não sei se precisa deixar eles mais fortes, porque você tem que saber usar eles, senão eles morrem na guerra, né? Então, o ideal é você usar eles contra as construções, como qualquer arma de cerco do jogo, mas protegê-los, né? E aí você tem o Tyr, deus da guerra e proteção. Eu gostei mais da clássica. Vou deixar a clássica. Cara, o Tyr é meio controverso, assim, eu não vejo gente usar ele, assim, muita gente usar ele. O poder dele não é que seja ruim, mas também não acho que seja um dos melhores. Você usa em qualquer lugar do mapa e evoca matilhas de lobos ferozes que atacam os centros urbanos. Então, todos os centros urbanos do inimigo vão ser atacados por lobos, né? Ele causa uma bagunça, assim, na economia, ele mata aldeão, destrói algumas construções, mas não é meu poder favorito não, tá? E o Fenrir mudaram bastante, a arte deles era de outro jeito lá no Age clássico, parecia mais um husky siberiano, agora sim ficou parecendo um lobão, também não é muito forte, tá? Quanto maior o bando de lobos, mais forte eles ficam. Então, se você treinar bastante deles, eles vão ficar cada vez mais fortes. Mas ele não tem nenhuma habilidade muito boa, não tem assim uma resistência. Então, pra mim, não é a melhor unidade, pelo menos eu não gosto muito de usar. Fúria de Berserker. Instrui seus Berserkers, fazendo com que eles recuperem pontos de vida enquanto causam danos.
Cara, o Berserker não é muito forte, não vejo muita gente usar ele, não sei se compensa usar isso aqui. Dá pra você combinar aqui com essa tecnologia do Brage e fazer um combo de Berserker, não sei se vale a pena. E te dá a bravura que aumenta o dano dos Urskars, especialmente contra construções. Que é aquela unidade que você pede lá na fortaleza e que é boa contra dano perfurante, né? Não é uma unidade também que eu acho que vale a pena investir muito. Particularmente eu não gosto do Tyr, mas se você gosta e se você tem uma estratégia boa, comenta aqui para ajudar a gente, tá? Agora vamos para o pai do Thor, o famoso Odin, né? O Odin, deus da guerra, da magia e do poder, o cara que arrancou seu próprio olho, né? Em busca aí dos poderes, né? Da imortalidade. O foco dele é unidades de grande salão, que seria tipo a fortaleza, né? Dos nórdicos. Os coletores e anões caçam 10% mais rápido, já gostei, porque a caça ela é muito importante no Age, é a forma mais rápida de você ganhar comida. Unidades de grande salão geram 25% de favor em batalha, mais 25%, né? Então, você gera favor mais rápido lá, mais pro fim do jogo, né? A partir da idade heróica. Aqui agora é talvez o maior benefício, a maior bênção do Odin, né? Unidades humanas e heróis regeneram 0,4 pontos de vida por segundo. Então o exército do Odin ele se autocura sozinho ali automaticamente. Isso é muito bom, né? Porque a cura é algo muito importante no Age. Tem deuses que tem que dar poder para você se curar, tem que algumas unidades que têm essa função, e o Odin simplesmente seus soldados vão se curar sozinhos, tá? Te dá 2 batedores corvos. 2 batedores corvos surgem quando o primeiro templo é construído. Eles são bem fraquinhos, mas ajudam você a explorar. Então, eu acho o Odin um pouquinho melhor que o Thor. Mas eu não sou, né, rank aí top 1, rank S de Age, né? Eu sou uma pessoa que tô aprendendo e essa é a minha opinião aqui. A tecnologia grande caça use no grupo de animais selvagens para multiplicar grandemente seus números. Então, uma tecnologia econômica muito boa, gostei. Os corvos, ele te dá essa Hamask. Odin inspira berserkers a se moverem mais rápido e causarem dano adicional a unidades mitológicas. É razoável, não é a melhor tecnologia inicial, mas tá valendo, né? A Freya já falei. Então agora vamos para o Heimdall, né? Deus da vigilância. Segundo aí a mitologia, ele que protege a passagem, né, para o salão dos deuses lá, né, o céu lá, esqueci o nome aqui de como que eles chamam. É Valhalla, né? Através do arco-íris, né? Ele que é o defensor aí dessa passagem do plano terreno para o plano dos deuses, né? Eu não gostava dessa arte antiga, achei a nova mais legal. Tem um arco-íris lá atrás, o trombete, né? Quando ele ia soar no dia do Ragnarok. Ele te dá esse poder aqui que causa um dano às construções inimigas. Muralhas de torres desmoronam instantaneamente e outras construções sofrem danos consideráveis. Ela não chega a derrubar uma fortaleza. É razoável, né? Ali no começo do jogo, quando o cara tá começando a expandir sua base, talvez você consiga atrapalhar os planos dele, mas não vai destruir sozinho. Você tem que estar junto com o exército ali para te proteger. Aí te dá o Enheri. Essa unidade é bem forte, ela é muito lenta, mas ela pode aumentar a velocidade e o ataque de unidades próximas com um sopro estrondoso de seu chifre. Então ele, enquanto ele tá soprando, ele fica vulnerável, mas ele bufa, ele é tipo o Arcanthus lá na campanha, né? O Arcanthus faz isso também. Ele bufa seu exército e muita gente ganha a luta porque coloca um monte desses carinha bufando e o exército dos nórdicos vai ficar ainda mais forte e vai vencer o seu exército, tá? Ele te dá essa... Nossa, isso aqui é difícil de falar, hein? Gjallarhorn, né? Aprimora o Rei Anjar para enrajar matadores de gigantes, aumentando seus pontos de vida e ataque, além de prolongar os benefícios de sua habilidade especial. Então, fazer esse combo aqui, ele vai ficar muito forte.
Ele tem a salvaguarda, que aumenta os pontos de vida das muralhas e das torres. E te dá esse Rigstula. A orientação de Rendal aumenta a velocidade com que suas construções treinam unidades e pesquisam tecnologias. É um deus ok. Eu acho que a melhor é a Freya, né, dos nórdicos, apesar do poderzinho dela ser meio fraquinho. Depois vem o Rendal e o Forsett, eu acho que é o piorzinho. Mas assim, não fica assim, ele falou que é ruim e não dá pra usar. Dá pra usar, tá? Todas podem ficar boas de acordo com a sua estratégia. Aí dá a Skadi, que eu já, na mitologia, ela é esposa do Nidjord, né? O Nidjord, que eu vou explicar aqui, porque da Skadi eu já falei, é o deus do vento e da prosperidade. Ele tinha essa arte, a nova tá mais legal, né? Apesar que esse cabelo verde dele era bem icônico também, né? Ele dá um poder bom também, que são árvores andantes. Use perto de uma floresta para fazer as árvores ganharem vida e atacarem inimigos nas proximidades. As árvores andantes são fortes contra construções e razoáveis contra unidades. Isso aqui pode dar um estrago muito grande na base do inimigo, né? Elas detonam as construções. Ela não é tão forte contra a unidade, mas ela é resistente, ela tem uma boa defesa. Então é um poder legal. E aí te dá o Gigante da Montanha, que é muito apelão, é muito forte, ele é muito resistente, ele tem muito ponto de vida, ele tem um dano muito forte contra construções. Então eu já perdi porque os carinhas treinaram uns 10 desse aqui e eu tava com os egípcios. Os meus heróis são sacerdotes, mesmo com muito sacerdote demora muito pra vencer um único gigante e eu não dei conta de vencer por causa disso, tá? Aí, gente, eu vou ter que ir ali buscar um lencinho e uma água. Eu já volto aqui, peraí. Me perdoem, qualquer coisa avança o vídeo aí que eu não vou pausar aqui não, peraí. Tá bom. Ai, queria ligar o ar aqui também. Mas onde que eu enfiei esse controle? Não achei meu controle, mas não vou ficar enrolando mais. Desculpa aí, pessoal. Tive que pagar um papel higiênico aqui pra eu limpar o nariz. Enfim, o Gigante da Montanha é muito apelão. Te dá o Doador do Anel. Nidjord concede anéis de prestígio aos seus Jors, aumentando seus pontos de vida e fazendo com que eles causem dano extra às unidades mitológicas. Jors são cavalaria, que você pede lá na fortaleza, que é o grande salão, né? E eles são bons contra unidades míticas, tá? Então ele fortalece esses carinhas. Te dá uma tecnologia chamada Vikings, que faz com que a cavalaria incursora produza ouro além de favor ao lutar contra unidades inimigas e cause dano divino adicional. Caraca, não conhecia essa tecnologia, achei ela muito boa, né? Então, você vai lutar, vai produzir ouro e ainda vai gerar mais favor, né? Aí te dá os Jotuns, que aprimora o Gigante da Montanha, deixando eles maiores, mais fortes e mais eficazes contra soldados humanos, então ele vai ficar muito apelão. Fúria das Profundezas atualiza os Krakens para mortais Krakens da fossa. Então, o Nidjord, ele dá o Kraken. Não tá aparecendo aqui o Kraken, né? Que é uma unidade mítica do mar, né? Não existem muitas no Age. E o Kraken é muito forte. Ele tem um poder especial que ele afunda o barco no primeiro golpe.
E depois ele continua sendo forte, depois que ele gasta esse poder, né? Então, essa tecnologia deixa eles mais fortes ainda. E aí, assim como o Thor, ele te dá o Baldur e te dá o Tyr, que eu já falei. Agora vem o meu favorito, e eu vejo que é quem o pessoal assim do meta usa mais também, que é o Loki. Deus da trapaça e da mudança de forma, o Loki que é icônico lá no filme, nos filmes da Marvel, né? O foco dele é unidades mitológicas. Causar dano a unidades mitológicas pode gerar unidades mitológicas. Então, quando você soldados humanos contribuem com 15% e Encirs com 50% do dano causado. Cara, aqui tá falando que é o dano apenas das unidades mitológicas. Simplesmente, quando você tá atacando lá, ele produz, ele invoca do nada uma outra unidade mitológica aleatória, né? Geralmente acho que é da primeira idade, né? Da primeira e da segunda. Não sei se da terceira ele também invoca. Geralmente é uma Valkyria, um Thor, um Yanjar ou um Javali. Pelo menos eu já vi esses, eu não vi nunca invocando um gigante. E que eu saiba é contra qualquer unidade. Quanto mais você batalhar, mais chance você tem de invocar. Não é só contra unidades mitológicas. Acho que tá errada essa descrição aqui, tá? Soldados e heróis humanos possuem mais 10% de dano de contra-ataque. Construções são feitas 10% mais rápido. Carroças de boi são 50% mais baratas. E transformar coletores e anões em berserkers é 50% mais barato. Aqui os nórdicos, né? Qualquer aldeão, seja anão, seja coletor, ele pode virar um berserker. Então, se o carinha cercar seus anões, você pode se proteger. Só que o berserker é meio fraco, então não resolve muito, tá? Mas de qualquer forma você tem esse recurso de defesa, né? Assim, a grande vantagem do Loki é essa conjuração. Então, se você fizer um exército de Ensirs, né, que conjura mais rápido, você pode ter uma vantagem muito grande na guerra. E isso faz o Loki ser um deus muito poderoso. Aí ele te dá o espião, que você usa numa unidade inimiga e passa a secretamente ver tudo que ele está fazendo. Então, isso aqui você pode usar num aldeão e descobrir para onde que ele está movendo esse aldeão e atacar a economia dele. Você pode usar no faraó egípcio, né, dando lugares estratégicos aí dessa unidade. Ele te dá essa tecnologia Olhos na Floresta. Loki faz com que unidades da mãe natureza, como árvores e animais, concedam visão temporariamente quando estiverem perto de uma de suas unidades e aumenta a velocidade de seus heróis. Parece que não é muito boa, mas quem é profissional está usando bastante essa habilidade aqui, tá? E está conseguindo criar estratégias com ela aqui, aumentando seu campo de visão, que é algo importante no jogo, tá? Para você controlar os recursos. Então aqui já falei do Forset, já falei do Rindown, já falei do Brage, já falei do Nidjord. Só falta eu falar da Hel, que é uma deusa que até então era exclusiva do Loki, só ele que tinha. Agora, com o lançamento do Frey, também deram ela para ele, né? A Hel é a deusa do submundo, é como se fosse o Hades ali dos nórdicos, né? Ela tem essa arte que ela tá com uma coroinha de flor, tá até bonitinha. Cara, tem 3 artes, ó. Essa é a clássica, um cabelo metade de uma cor, metade de outra. Aí ganhou essa também, legal. E agora eu vou deixar essa aqui, achei mais bonita. Vou ter que tomar um remédio, não vai ter jeito. Já devia ter tomado, né, gente? E aí ela te dá o Nidhogg, que é um dragãozão. Que é um dos únicos poderes que te dá uma unidade específica, né? No clássico você só tinha o filho de Osíris e o Nidhogg. Depois eu acho que os outros povos até lançaram mais uma ou outra desse tipo. Assim, o Nidhogg, ele não é tão forte quanto o filho de Osíris. O filho de Osíris é mais forte. No entanto, ele voa, né? Então não é todo mundo que vai alcançar ele. E eles deram um poder pra ele, um upgrade, que ele faz tipo uma aterrissagem, assim, ó. E solta uma labareda, assim, e vai levando essa labareda pra frente, assim. Muito massa.
parecendo o dragão do Game of Thrones lá, o Dracarys, né? E ficou muito legal. E ele é forte, então não tem como negar, tá? Ele é muito bom contra construção e é forte também contra soldados, mas ele não é tão resistente. Então, se você pega os egípcios, eles têm bastante sacerdote, né? Eles vão matar o Nidhogg com certa facilidade. E a Hel, ela pode fazer com que você treine os 3 gigantes. Então, isso aqui é muito bom também. Um exército de gigante vai ser dificilmente alguém vai conseguir resistir a eles, né? Te dá o rompante. Hel faz com que unidades mitológicas sejam treinadas quase que instantaneamente. Legal. E te dá o sangue de granito, que melhora gigantes de fogo, dando mais pontos de vidas. E além de aprimorar os pontos de vida de todos os outros gigantes também, tá? Então essa é a Hel. Ela é poderosíssima. E agora também eles ganharam, né? Agora não, já faz um tempinho, né? É que eu que tô retomando o jogo agora. O Frey, ele é bastante usado entre os nórdicos, né? Pra quem gosta dos nórdicos. Essa arte dele com esse javali ficou muito legal. Deus da fertilidade e da realeza, né? Ele tem foco na tecnologia e na defesa. Tem um potente poder de Deus defensivo que fica mais poderoso a cada avanço de era. Já vou falar desse poder. Na verdade, eu vou falar agora. Que é o Gullin Burst, né? Você usa esse javali, você mira em um centro urbano ou no centro urbano de seus aliados para comandar o javali dourado de Frey para defender a área. Ele se torna mais forte a cada era. No entanto, eu acredito que ele morre na hora que o tempo acaba. Tenho quase certeza disso. Então, ele é muito forte, ele vai matar muitos soldados, vai defender sua base, vai atacar, mas com o tempo ele vai morrer sozinho ali, porque senão também seria muito apelão, né? As tecnologias custam 50% menos de comida, madeira e ouro, mas levam 150% mais tempo para pesquisar. Cara, então as tecnologias são muito baratas, tá? Só que são mais lentas, mas vale a pena essa benção aqui, porque é um desconto muito grande, tá? Fortes de colina e unidades de fortes de colina causam 10% mais de dano. E eu tô um pouco em dúvida a diferença do forte de colina e do grande salão. Será que eu consigo descobrir aqui, gente? Vamos lá na árvore de tecnologia. Será que fala aqui, gente? Aqui, o forte de colina é esse aqui, ó. Ele vai... quando eu tô falando fortaleza, na verdade eu tô falando do forte de colina. Então, anteriormente aqui nesse tutorial, pode ser que eu tenha confundido, tá? No caso do forte de colina, ele te dá o Urskarl e te dá o Ariete. Já o grande salão, ele te dá o Ensir e te dá a cavalaria incursora, tá? Então, por exemplo, se você pega aqui, volta lá. O Odin, ele é bom no grande salão, que é essa construção que treina os heróis e as cavalarias. Já o Frey, ele é bom no grande salão, no forte de colina. Ô, gente, confusão que eu tô fazendo aqui, né? No forte de colina, que treina os arietes, que são unidades de cerco, tá? Treina os arietes e treina também os Urskarls, que é bom também para você atacar as construções ou exércitos de arqueiros, tá? Beleza, né? Então, além disso, o reparo de construções é gratuito. Então, no Age, quando o oponente danifica suas construções e você manda o aldeão consertar ela, ele gasta um pouco de recurso. E esse carinha aqui faz com que isso seja de graça, né, o Frey? E coletores e anões também podem reparar, não apenas os soldados, né? Já que para os nórdicos são os soldados que são os construtores. O poderzinho dele eu já expliquei. A tecnologia que ele dá
é a dádiva de Frey, que aumenta pontos de vida de todas as unidades. O custo de favor deste aprimoramento diminui a cada tecnologia pesquisada. Então ela começa com 800 de carne, praticamente impossível você pesquisar ela no começo do jogo, mas conforme vai avançando, vai ficando mais barato. A Freya, que é uma das deusas mais poderosas aqui, né, por causa da Valkyria, mas você pode também escolher o Ur, deus dos juramentos e do arco e flecha, né? Então ele te dá esse poder que é o Baluarte Asgardiano, que é um poder muito bom. Cara, pra idade clássica você já tem esse poder aqui, que simplesmente ele te dá um forte de colina, te dá uma fortaleza ali na primeira idade, tá? Ela demora um tempo, não é você usar e já ser construída, ela dá um tempinho ali pra ele formar ela, mas eu já vi as pessoas usarem isso aqui em muitas estratégias que deram certo, seja para proteger uma mina de ouro, seja perto da base do carinha para incomodar ali enquanto você ataca com seu exército, você já usa esse poder, porque se o inimigo atacar antes dela terminar, você pode perder ela, né? Mas se você conseguir colocar ali perto da base dele, você vai impedir o avanço. Ele te dá o Draugr, que é uma unidade mitológica arqueiro, que solta muitas flechas, é muito forte, e essas flechas elas acertam vários inimigos ao mesmo tempo em fila, elas atravessam os inimigos, tá? Te dá Vulgard, que a magia de Ur transforma o Draugr, aumentando o seu alcance e dano de ataque. Servos da Glória, melhora a velocidade de movimento das unidades da Casa Comunal e permite que eles utilizem um curto aumento de velocidade após ficarem parados. Que elas utilizem um curto aumento de velocidade. Não entendia nada disso aqui, né? Então o Hird, o lançador de machados e o Berserker ganham benefícios com isso aqui. Juramento do Anel. Ur promete defender o reino dos homens, permitindo que seu poder de Deus, baluarte asgardiano, seja reconjurado com um custo de favor menor. Legal. Então você usa essa tecnologia e você vai poder utilizar com mais frequência aqui o seu baluarte asgardiano. E também te dá o Idalir, permitindo que o uso de arietes portáteis uma era antes e melhorando a velocidade de trabalho de todos os fortes de colina. Legal, então você pode ter armas de cerco ainda mais cedo no jogo. É um deus muito bom, tá? Acho que depois da Freya, talvez seja um dos melhores. O Brage eu já falei. E o outro deus é o Aegir, deus do mar e das tempestades, foco em heróis e armas de cerco. Ele te dá um poder chamado Tempestade. Você mira em um local para desencadear uma tempestade de granizo cruel, causando dano aos inimigos e diminuindo bastante seus ataques e movimentos. É um poder muito bom. Você usa ali no meio do conflito, começa a cair tempestade, acertar os inimigos, danificar, deixar eles mais lentos. Te dá umas das unidades mais fortes do jogo também. Cara, isso aqui é muito difícil de matar esse bicho, que é o Gigante das Rochas, tá? Ele absorve danos com durabilidade sólida como rocha. Bom contra soldados humanos e construções. É muito difícil matar esse bichinho aqui. Você tem que ter herói muito forte para vencer ele. Te dá o Estômago de Ferro, que melhora ainda mais os gigantes de rocha, melhorando o ataque deles. Te dá o Banquetes Renomados, a hospitalidade de Aegir irradia de seus centros urbanos e fortes de colina, permitindo que eles curem unidades próximas. Então você vai ter quase que uma fonte de cura aí através dos centros urbanos e fortes de colina. Muito bom esse poder. Te dá esse 9 ondas, que concede aos seus heróis e armas de cerco o poder esmagador dos oceanos, fazendo com que causem mais danos e se movam mais rápido. E o Abraço de Ran. A ira de Aegir ocasionalmente invoca Krakens perto de navios inimigos. Caraca, apelão esse poder aqui em mapas de água, tá? E aí ele te dá também um deus novo aqui da última era, que é o Vidar, que é o deus da vingança e resiliência. E ele te dá esse poder inferno que mira em um caminho de destruição impetuoso. O grande lobo Fenrir emergirá e atacará, engolfando os inimigos em chamas antes de entrar em erupção em um inferno apocalíptico de chamas e ruínas. Então, o lobo vai andando e colocando fogo e depois ele explode. Eu não sei se o dano dele é muito alto, assim, se equivale, por exemplo, ao tornado dos egípcios, ao meteoro, mas é bem agressivo, né? Te dá o Fafnir, que é esse dragãozão. Ele é muito forte, ele não voa, né? Ele é meio que um lagartão. Ele taca fogo e veneno.
Todavia, quando o inimigo mata ele, o inimigo ganha ouro, como se fosse uma recompensa ali por matar o dragão. Te dá o Crepúsculo dos Deuses, né? Concede a seus soldados humanos mais pontos de vida e permite que eles causem dano extra a heróis. Gostei, né? Da vida é sempre bom. Espírito Vingativo faz com que os martelos de seus ensirs fiquem mais poderosos a cada golpe, aumentando o tamanho e dano à medida que lutam. Que legal. Muito legal. Determinação Silenciosa. O silêncio histórico de Vidar inspira seus berserkers a acumular força quando estão inativos, aumentando lentamente seu dano. Ele dá umas habilidades diferentes aqui, que vai fortalecendo o seu exército aos poucos, né? Bacana. E a Fúria dos Caídos, que concede aos berserkers um aumento temporário de dano sempre que uma de suas unidades militares cai em batalha nas proximidades. Assim, duas tecnologias para berserker na unidade mítica, sendo que não é um soldado muito forte, não sei se vale tanto a pena, tá? Mas talvez você possa fazer um combo aqui dessas duas, né? E deixar eles ali apelões. Então pode ser sim uma estratégia, né? Enfim, gente, apresentei um pouco aqui dos nórdicos para vocês. Desculpa aí pelas interrupções, pela rinite. E espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. E deixem um like, compartilhem, críticas, sugestões, pode deixar aqui. Valeu, até a próxima.